Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Euvidéia, Rosivone, Nita, Eltinho, Valerinha, Maria Elizabeth. Gente, hoje eu não perdi a hora não. Acordei, tá tudo certo a hora. Mas sabe aquele dia que você acorda? Eu já me enrolei, bobeei aqui, tomando café devagarzinho. Aí pronto, pô, a correria, me atrasei aqui para entrar. Mas estamos aqui, né? Graças a Deus, para mais uma semana de devocional, para nós estarmos juntas aqui todos os dias, nesse mesmo horário, começando muito bem o nosso dia, porque a gente começa com a palavra do Senhor, né? Bom dia, Leilane, bom dia, Rose. Vamos lá, gente, vamos orar, vamos começar entregando essa nossa semana nas mãos do Senhor. Pai amado, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer por mais esse dia de vida, por mais esse novo tempo que tu nos concede. Senhor, que nós possamos passar não só esse dia, mas toda a nossa vida, Senhor, na tua presença, tendo essa sede, esse desejo de te buscar. Senhor, queremos desde já entregar a nossa semana nas tuas mãos, né? A minha e dos meus irmãos aqui. Senhor amado, entregamos nas tuas mãos, crendo que tu estás conosco, crendo que tu irás nos guardar, nos guiar, nos proteger, nos direcionar, nos dar sabedoria, discernimento. Pai, entregamos nas tuas mãos. E como é bom confiar num Deus que é maravilhoso, num Pai de amor. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco agora, Pai. Queremos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia para quem entrou um pouquinho depois aqui, enquanto é Daniele, Márcio Patrick, Fran, né, Maria de Lourdes, Jurema. Vamos lá, gente, vamos começar, porque eu já, liguei alguns minutinhos atrasada. O Espírito de Sabedoria, esse é o título da nossa reflexão de hoje. E fala assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11, 2. Só para a gente poder, antes de eu ler o texto, entender aqui, quando a gente fala o Espírito do Senhor repousará sobre ele, aqui Isaías estava falando profeticamente do Messias que viria, que a gente sabe que é Jesus, mas pegando aqui o texto, ele estava falando do Messias. Então vamos lá, vamos começar a ler aqui. Bom dia, Lucimar. Em todo o seu ministério, Jesus dependeu do Espírito Santo para o direcionar sempre que tinha que tomar decisões cruciais ou enfrentar oposição implacável. Séculos antes, Isaías tinha descrito o que a presença do Espírito significaria para o Salvador. O Espírito daria a Jesus o conhecimento da vontade e do modo de agir do Pai. Ainda bem jovem, Jesus já tinha um conhecimento fora do comum da palavra de Deus. O Espírito garantiu a ele a sabedoria para usar esse conhecimento. O Espírito capacitou Jesus a tomar a palavra de Deus e aplicá-la de modo efetivo para as necessidades específicas daqueles que ele encontrou. Se você é um cristão, o mesmo Espírito habita em você. Às vezes você pode orar e pedir a Deus para enviar seu Espírito em poder, mas essa é a única maneira como ele vem. Mais importante ainda, o Espírito virá cheio de sabedoria, trazendo entendimento sobre como Deus age. Você precisa da sabedoria de Deus para todas as decisões que tem adiante de si. Talvez Deus o colocou em uma posição de grande responsabilidade. Você se sente sobrecarregado com as decisões que precisa tomar. Pode ser que em seu papel como pai, amigo ou líder, você anseie pela sabedoria vinda de Deus.
O mesmo Espírito que capacitou Jesus para ver além do engano de Satanás irá guiá-lo para atravessar as tentações que o confrontam. Ore para que Deus o encha com seu espírito de sabedoria, para que por meio de suas decisões você possa viver a sua vida de maneira efetiva. Então, para quem entrou depois, bom dia para você que foi entrando depois, Verônica, Vinícius, Álvaro, Cris, Andréia, Felipe. Só para relembrar quem foi entrando depois, esse texto de Isaías 2, Isaías estava falando profeticamente do Messias que viria. A gente já sabe que o Messias, ele era Jesus, essa palavra ela se cumpriu. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. E a outra coisa também tão importante é que esse Espírito do Senhor é o próprio Espírito Santo que mora em nós, que mora em mim e em você, a partir do momento em que nós cremos nessa obra redentora de Cristo, nessa obra consumada, nessa obra perfeita, na obra da cruz, que foi uma obra perfeita de morte e ressurreição, e que mudou a nossa natureza espiritual, e a partir daí o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus. Eu gosto de dizer isso, uma vez eu ouvi isso de um pastor e nunca mais esqueci, um pastor e professor, que ele é o próprio Deus, onipotente, onisciente, onipresente, morando dentro da gente, na pessoa do Espírito Santo. E é ele, esse Espírito Santo, que quer te guiar, que quer te direcionar, que quer, como a gente leu aqui, te dar sabedoria, te dar discernimento, te dar entendimento para que nós possamos viver a nossa vida no dia a dia. Mas vamos lá, vamos começar aqui, vamos por parte aqui. Então, a gente leu Isaías 11:2, né, em que ele vai falando, né, repousará sobre ele, sobre o Messias, o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza. Algumas traduções falam espírito de conselho e de poder, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, só que esse texto, ele começa lá no versículo 1, tá num contexto que começa no versículo 1, em que fala que sairia um rebento do tronco de Jessé, sairia um rebento e com ele, e de suas raízes um renovo. Jessé era o pai de Davi, do rei Davi, né? Então, aqui Isaías estava falando de alguém que viria da linhagem de Davi, da genealogia de Davi. E nós sabemos que Jesus, ele é chamado do filho de Davi justamente por isso, porque ele vem dessa linhagem de Davi. Então, aqui a gente já entende, né? Já foi revelado para todos nós que Jesus, ele é esse Messias. Então, vamos lá. Aí, continua. Gente, o meu computador hoje aqui tá maluquinho. Até demorei também por causa disso. Ele não abria. E eu tenho as minhas anotações aqui para eu não me perder. Então, vamos lá. E aqui fala, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ou seja, isso vai significando que esse Messias, que é Jesus, ele seria completamente capacitado pelo Espírito de Deus para realizar a sua missão. E é tão interessante a gente falar isso, porque a gente sabe, Jesus ele era, é e sempre será Deus, mas ele esteve aqui, abriu mão da sua glória. Filipenses 2 fala isso. Ele abriu mão da sua glória para, né, estar aqui na forma humana, como servo obediente até a morte de cruz. Então ele estava aqui cheio como um homem completamente cheio do Espírito Santo, capacitado completamente por ele. Só que há uma diferença com a gente, porque Jesus ele tinha uma natureza pura, santa, ele não tinha pecado, natureza pecaminosa nele. Então, a plenitude do Espírito, ela era completa sobre a vida dele. Ela era total, era uma capacitação completa, perfeita. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, sim. E por estarmos em Cristo, dia a dia, o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória,
né, a imagem de Cristo, né? Isso está lá em 2 Coríntios, a partir no versículo 3, né? E esse versículo sendo transformado de glória em glória é o versículo 18. Então, ele já tinha essa plenitude, essa perfeição. E é interessante que essa revelação de que ele era completamente capacitado pelo Espírito, a gente vai vendo lá no Novo Testamento, no batismo de Jesus, em que fala, quando ele foi batizado, né, que o Espírito Santo veio como pomba, né? O Espírito de Deus repousou, desceu sobre ele, sobre Jesus, no formato de uma pomba, desceu ali. E logo depois, a gente vai lá para o 4, em Mateus 4, que é a tentação de Jesus lá no deserto, já fala assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, ou seja, ele foi ali revestido. Então, sabe por que é importante a gente entender isso? Porque Jesus não era um homem muito bonzinho demais, que era dotado de capacidades extraordinárias, intelectuais, e que fazia coisas extraordinárias. Não, ele foi ungido e capacitado pelo Espírito Santo. E é interessante que, se lembra, Isaías falou, né, profetizou sobre isso, e depois, Jesus mesmo, lá em Lucas, ele começou a ler esse texto de Isaías, e aí depois ele falou o quê? Hoje essa profecia, essa palavra, ela se cumpriu. E aí ele fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, aí vai falando para evangelizar os pobres, e aí eu tenho que olhar aqui, gente, de cabeça eu esqueço, né? Tem coisa que eu gravo, mas tem coisa que eu esqueço. Me ungiu, deixa eu abrir lá em Lucas, para não falar errado para vocês. Já era para eu estar com isso aqui aberto. Olha só, em que ele fala, 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus estava falando, olha, sou eu mesmo, sou eu que estou aqui, eu sou esse Messias, eu sou aquele de quem foi profetizado. Agora, o cerne desse versículo é quando ele vem falando desse versículo de Isaías 11:2, em que fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de Espírito de conselho e de fortaleza ou de poder, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então vamos lá, vamos entender rapidinho aqui, porque a hora não para, o que seria isso. Primeira coisa que estava sobre ele, o Espírito de sabedoria. E sabedoria, ela é aquela capacidade de agir corretamente diante das situações, né, aplicando o conhecimento segundo a vontade de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que falava assim: sabedoria é saber fazer a coisa certa na hora certa. E não deixa de ser. Mas é saber agir corretamente diante das situações, aplicando o conhecimento segundo a vontade de Deus. Então, isso já fala para mim que para eu poder agir dessa forma, né, e que foi uma característica que estava lá sobre o Messias, na sua plenitude, nós precisamos estar clamando ao Senhor. Se lembra, lá em Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não pede nada em troca. Ou seja, eu posso pedir quantas vezes forem necessárias, Deus não vai chegar a falar, não, Lilian, de novo tu tá me pedindo sabedoria, não, me poupe. Não, toda hora não, chega, você só tem a tua cota, já tá terminando. Não tem isso. Quantas vezes forem necessárias, Senhor, eu preciso de sabedoria para diante dessa situação, Ele tá pronto a nos ajudar. Então, sabedoria é isso. E Jesus, ele demonstrava isso constantemente, né? Sempre ele era colocado diante dos fariseus ou as pessoas ao seu redor em situações que poderiam acusá-lo. E ele sempre tinha uma resposta que revelava de uma maneira muito profunda essa sabedoria.
A ponto de lá em Lucas 4,32, era relatado o seguinte, que todos se maravilhavam da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Ele tinha autoridade de quem podia falar, de quem sabia o que estava falando, no sentido de que o que eu falo, eu vivo. O que eu falo, eu sou. Eu não falo uma coisa e eu digo outra. Ou seja, a sua própria vida, as suas ações revelavam, né, validavam aquelas palavras, né, trazendo essa autoridade. E isso aqui é um exemplo bem legal dessa palavra de sabedoria, desse espírito de sabedoria que estava sobre ele, que trazia essas palavras sábias que ele tinha, no caso lá da mulher adúltera. Se lembra da mulher adúltera que foi pega em adultério, em flagrante adultério, foi levada diante de Jesus? Ali tinha todo um contexto que foi, sim, para incriminar Jesus, o próprio texto fala isso, em que Jesus não tinha uma resposta certa. Quando eles chegaram, Jesus, olha só, o que você diz? Ela foi pega em flagrante adultério. Na verdade, gente, o homem tinha que estar ali também, né? Mas já não estava, para você ver que foi tudo armado. Qual é a tua resposta? Apedreja ou não apedreja? E não tinha resposta certa. Porque se Jesus fala apedreja, apedreja? Você é aquele que fala de amor, você tá sendo revelando, falando e tá mandando apedrejar, mas se ele, ou seja, agir sem amor, mas se ele fala, não vamos apedrejar, não, vamos dar uma segunda chance, tem transformação para a vida dela, tem perdão para a vida dela, como assim? Nós vamos te levar para as autoridades agora, porque você está indo contra a lei de Moisés, Jesus, ou seja, não tinha palavra certa. E eles estavam ali pressionando, e isso tem que falar com a gente, porque muitas vezes situações ao nosso redor nos pressionam, e a gente, pela pressão, acaba agindo impulsivamente ou falando algo impulsivamente. E não, Jesus não fez isso. Ele parou e ele estava ali, escrevendo na terra. A Bíblia não fala o que ele estava escrevendo na terra. Eu tenho, isso aí é minha, tá, gente? É uma especulação minha. Eu tenho para mim, se lembra? Ele estava aqui como um homem, completamente capacitado e ungido pelo Espírito Santo. Eu tenho para mim que ele estava ali rabiscando, que ele estava ali, Espírito Santo, me dá uma palavra sábia, me dá uma sabedoria. Quer dizer, o Espírito de sabedoria já estava sobre ele, me dá essa palavra sábia, isso aqui é para me incriminar. E quando ele se levanta, ele traz a resposta. A única resposta que aqueles homens não estavam esperando receber. Por quê? Porque eles só estavam esperando o apedreja ou não apedreja. E ele chega com a palavra, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, eu jogo a decisão para vocês. Cada um examine-se a si próprio. Se não tem pecado, você joga a sua pedra, tá tudo bem. E a palavra diz que foi saindo um a um. Foi deixando a sua pedra ali no chão e foi embora. Foi saindo um a um, dos mais velhos até os mais novos. E essa resposta, ela trouxe a libertação para aquela mulher de uma nova chance de vida. E também trouxe para aqueles homens que estavam ali acusando uma oportunidade para que eles parassem e refletissem sobre a sua vida. E também mudassem de vida. Então, olha só uma palavra sábia que trouxe não só uma atitude que trouxe vamos dizer, usar uma palavra aqui que eu não sei nem se é a melhor, mas para vocês entenderem, que trouxe um livramento sobre a própria vida de Jesus, porque senão ele já seria preso ali para ser levado às autoridades, não era a hora ainda, mas também trouxe libertação para uma outra pessoa, né? A oportunidade de libertação para outras pessoas, tanto para aquela mulher como para aqueles homens. Olha só, isso é a palavra sábia. É saber o que falar ou agir na hora certa, de acordo com a palavra de Deus. Jesus não quebrou a lei e ele agiu em amor.
Mas, Lília, isso era ele. Pois é, era ele, é verdade. Só que, como eu falei, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele pode te dar e me dar sabedoria. Porque nós estamos unidos em Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E como eu falei, para quem chegou depois, ele tinha a plenitude da presença do Espírito Santo dele. Nós estamos, o Espírito Santo mora em nós, mas nós estamos sendo transformados dia a dia, então você pode pedir. Outra coisa que estava sobre Jesus era o espírito de entendimento. E o que é esse espírito de entendimento? É essa capacidade de compreender a realidade, né, ao seu redor e do coração das pessoas, discernindo aquilo que está por trás das aparências. Nós olhamos muitas vezes para o comportamento externo. E Jesus não, ele conhecia o coração humano. E eu me lembrei agora lá atrás, no Antigo Testamento, se lembra? Quando o profeta Samuel foi ungir um novo rei, que foi na casa de Jessé, em que ele falou, me tragam seus filhos, e chegou lá o primeiro filho, não me lembro se foi Eliabe, eu não estou lembrando o nome dele agora, se realmente foi esse, mas o primeiro filho, e Samuel pensou, deve ser esse, porque, olha só, ele tem porte de rei. Para ter porte de rei, eu, Lília, me lembro dos filmes de Hollywood, que os reis sempre eram altos, fortes e muito bonitos fisicamente. Então, na minha cabeça, né, gente? A gente vai, eu vou fazendo aqui um teatro aqui na cabeça. Então, eu imagino que ele olhou, olha só, ele tem porte de rei, ele é alto, ele é forte, ele é bonito. Não, isso aí é porte de rei. E o que o Senhor falou? Não é ele, eu o rejeitei. Porque o homem vê o exterior, mas Deus, ele sonda, ele conhece o coração. Então, esse espírito de entendimento estava apontando para esse conhecimento dessa realidade, discernindo o que estava por trás das aparências. Gente, isso tem que falar com a gente, sabe por quê? Porque perguntaram a Jesus, como é que nós conheceremos aqueles que te seguem, aqueles que te amam, aqueles que te servem? E Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Ou seja, por aquilo que a nossa vida produz. Não é pela roupa que eu estou usando, não é pelo corte de cabelo que eu estou tendo. É claro que quando eu falo isso, eu não vou usar isso de um álibi ou de desculpa para poder andar fora da decência. Não é isso que eu estou falando. Mas não é a minha aparência exterior que vai demonstrar se eu sou serva do Senhor, se eu sou filha de Deus, mas é o meu coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que vai ser revelado através da minha vida. Então, peça ao Senhor isso. Dá me dá entendimento, não me deixa ser iludido ou iludida por palavras ou por aparências, mas me dá esse discernimento, esse entendimento, Senhor, porque eu não quero ser enrolado, porque senão a gente é enrolado, gente, e a gente cai. E quem nunca? Mas, gente, parecia tão espiritual. Tinha tudo, revelava, parecia que... E não era. Vamos lá, outra coisa, outra característica que estava sobre o Messias, no caso, sobre Jesus, é o espírito de conselho. Né? Ou seja, que aponta para uma ideia de direção, de orientação e de capacidade de decidir corretamente, que aponta também lá para a questão da sabedoria, né? Que também um bom exemplo foi o que eu falei, né, da mulher samaritana. Quer dizer, eu falei da mulher adúltera, desculpa. E aqui o exemplo é esse encontro com a mulher samaritana. Se lembra lá naquele poço em que Jesus começa aquela conversa, falando o que para ela? Olha, me dá água. E ela fala, mas como que você fala comigo? E ele começou a conversar com ela e foi conduzindo aquela conversa de tal maneira que ele foi confrontando a realidade dela, fazendo ela refletir de quem ela precisava, de que o que ela precisava não era apenas de uma água exterior
ou algo que a lavasse, mas o que ela precisava era de algo muito mais profundo, queria lavá-la por dentro, ia descedentá-la completamente e queria transformar a sua vida. E para ela, ele se revelou: eu sou o Messias. Ele falou claramente. E eu já ouvi, né? O pessoal fala que ela se tornou a primeira missionária, porque ela saiu dali e ela saiu falando para todo mundo, para a cidade inteira: será ele o Messias? Porque ele falou a minha vida inteira, né? Ou seja, ele foi levando, ele foi tendo sabedoria para conversar, para direcionar aquela conversa de forma que ele chegou até aquela necessidade básica que nós temos, que é de fé, que é de crer e do entendimento de que precisamos de um Salvador. E, gente, a gente precisa disso, de pedir: Senhor, me dá essa direção, para quando eu for conversar com alguém, eu não chegue com um dedo acusador, eu não chegue dizendo: olha, eu sou melhor que você. Não, mas que eu chegue com amor, confronte, mas com amor, confronte na palavra, né? Revelando sempre o amor e o chamado do Senhor para perto. A gente precisa disso. O espírito de fortaleza, outra característica. Gente, só o 7:29, me dê até acho que 7:35, por favor, porque esse versículo é muito grande, tem muita coisa para falar. Espírito de fortaleza ou de poder, né? Significa justamente isso. Espírito de fortaleza, né? Significa esse poder, essa força, essa capacidade para cumprir o chamado, para cumprir a missão de Deus, mesmo diante de oposição, né? E Jesus enfrentou tudo que a gente podia imaginar, né, gente? Ele enfrentou tentação, ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ele enfrentou rejeição, ele enfrentou perseguição, oposição religiosa, sofrimento e até a cruz. Ou seja, tudo que a gente passa, ele já passou. E de uma forma muito mais contundente. E a gente viu isso, tudo isso e o que foi gerando ali dentro dele, porque lá no jardim de Getsemane, Jesus foi muito sincero. A gente conversou isso outro dia com o pai, como o pai falou: pai, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível, me tira isso daqui, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, o verdadeiro poder e a verdadeira fortaleza para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida, e que Jesus revelou isso muito claramente, não era só suportar o sofrimento. Ah, não, ele suporta a rejeição, ele suporta a tentação, ele suporta a rejeição, a oposição religiosa como uma... Tem uma palavra que eu estou tentando lembrar desde ontem, mas esqueci. Não vou conseguir, é alguma coisa com ência no final, eu não vou conseguir lembrar agora, né? Que ele, eu aceito, eu vou lá aceitando. Não, mas a verdadeira força e poder, fortaleza para cumprir o propósito que Deus tem, que Deus tinha na vida de Jesus e que nós temos, é permanecer em obediência. Jesus, obediência ao Pai até o fim, e nós também em obediência. Sabe, o que o Senhor tem falado para você, meu irmão e minha irmã? O que ele tem colocado diante de você, diante do propósito que ele tem para a sua vida? Permaneça fiel, permaneça obedecendo, seja firme, seja constante, sabe? Não abra mão da tua obediência. A obediência precede os milagres. E vamos lá, gente, eu tô acabando. Espírito de conhecimento era outra característica que estava sobre o Messias, que era Jesus. Era o conhecimento de Deus e da sua vontade, né? E Jesus, ele tinha uma relação única com o Pai, né? Ele mesmo falava: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Jesus, ele era a revelação de quem Deus é. Gente, e Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que ele queria se revelar ao ser humano, e ele enviou Jesus na forma humana para que nós pudéssemos ver de uma forma muito clara quem ele era, quem Deus era. A revelação completa do seu caráter estava em Cristo. Esse Deus de graça, esse Deus de amor, esse Deus de compaixão, de bondade, de misericórdia,
Era revelado, ou seja, Jesus conhecia a vontade do Pai e ele revelava isso através da sua vida e através do que ele fazia. E isso não pode ser uma desculpa para a gente, mas eu não era Jesus, nem eu. E graças a Deus por isso, né? Mas só que nós temos a palavra que revela quem Deus é, que é o próprio Jesus. Ele era o verbo que se fez carne, João 1 fala isso. Então, assim, nós temos a palavra para a gente conhecer cada vez mais o caráter de Deus e como caminhar nisso e como revelar para as pessoas. Como eu vou revelar o Pai? Como eu vou revelar o amor dele para outras pessoas se eu não o conheço? Se eu não o conheço, não apenas de ler, já li a Bíblia toda 500 vezes, não, mas de conhecer, de experimentar quem ele é, de ver a sua bondade, o seu amor, a sua graça se revelando na nossa vida. Né? E Jesus conhecia o Pai, ele veio realizar a sua vontade. Tanto que ele fala, olha, minha comida é realizar a vontade do meu Pai. Eu desci aqui do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E o último, que estava sobre ele o espírito do temor do Senhor. E é claro que eu não estava falando aqui, Jesus morria de medo do Pai. Não. Temor do Senhor não significa medo de Deus, né? A gente já falou isso há muito tempo atrás. É uma reverência, é uma submissão, um respeito profundo e a disposição de obedecer a Deus. A disposição, esse entendimento de quem ele é e do que ele pode fazer, e eu me submeto a isso, eu me rendo a isso. E Jesus, ele viveu plenamente isso, completamente. Ele, mesmo sendo filho de Deus, ele, assim, né, tendo todo o poder, toda a autoridade, ele se submeteu ao Pai. Filipenses 2, eu já citei isso para vocês, fala que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso nos chama, queridos, a uma... E aqui eu vou caminhando para fechar. Nos chama a obediência, a caminhar nesse entendimento que esse temor de Deus, toda essa reverência, esse reconhecimento de quem ele é, tem que ser revelado através da minha e da sua vida, numa submissão, numa rendição, numa obediência que cá entre nós é a melhor coisa a se fazer, porque ele não é um Deus tirano, ele é um Deus de amor que, como eu sempre falo, que quer nos levar para o centro da sua boa, agradável e perfeita vontade, que não há melhor lugar de se estar. Ou seja, aquilo, guarda isso, aquilo que Deus quer produzir em nós não nasce simplesmente da nossa capacidade humana, é obra do Espírito Santo. A fonte de tudo é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, que estava na sua plenitude em Jesus e que hoje mora em nós e quer operar em nós, não é na nossa capacidade, que eu vou caminhar em sabedoria, que eu vou caminhar em discernimento, que eu vou caminhar no espírito, em fortaleza, não. O Senhor, o próprio apóstolo Paulo nos fala do fruto do Espírito, né? Que é nessa dimensão que nós precisamos caminhar e nós precisamos dele para operar em nós. Então, Isaías 11:2 fala profeticamente do Messias, que era Jesus. E em Jesus essas características todas aparecem de maneira, como eu já falei, perfeita. Nós não possuímos essa completude, com certeza não. Né? Ou seja, essa completude de todas essas características. Mas pela ação do Espírito Santo que mora em mim e em você. Como eu já falei no início, nós somos transformados cada dia, dia a dia, para nos parecermos mais com Cristo, queridos. E é isso que eu queria deixar para vocês. Se você esquecer tudo, guarda isso, que o Espírito Santo que está dentro de você quer te transformar e quer me transformar dia a dia. Nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. Jesus, ele é o Messias e plenamente capacitado pelo Espírito Santo para cumprir a missão que o Pai deu. E ele cumpriu. E ele cumpriu. E a gente só pode estar aqui porque ele cumpriu. E nós, unidos a ele, unidos a Cristo, somos transformados pelo mesmo Espírito Santo para viver de acordo
com a vontade do Pai. Ou seja, Jesus, ele foi marcado pela presença, pela atuação plena do Espírito Santo, recebendo sabedoria para discernir, entendimento para compreender, conselho para dirigir, fortaleza, poder para agir, conhecimento para conhecer a vontade de Deus e temor para obedecer. Eu e você somos chamados a uma vida de rendição. Ele é o nosso padrão, que não apenas nos ensinou em palavras, mas revelou com a sua vida a vontade do Pai. Ele viveu perfeitamente essa vontade e nos convida para nele nós vivermos na dependência do Espírito Santo. Eu fecho com um versículo que está em Romanos 8,14, em que fala: todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. E eu gosto muito da versão que fala: todos os que se deixam ser guiados por Deus, ou pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Deixe-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Deixe-se ser transformado dia a dia. Você vai ver, sabe, o que isso vai mover na sua vida. E você vai ver o Espírito Santo fluindo através da tua vida para alcançar outros. E outros serem transformados. Amém? Amém, queridos. Passei um pouquinho, mais uma vez, mas o versículo era muito grande. Que Deus te abençoe profundamente. Pense sobre isso, compartilhe esse vídeo, deixe essas palavras encherem teu coração, não porque eu que trouxe aqui, mas é porque é a palavra do Senhor, queridos. Em nome de Jesus, é o melhor para nós. Que Deus te abençoe. A gente já orou lá no início, então já estou atrasada. Tchau, que Deus te abençoe e até amanhã.